A história de Sansão, o escolhido antes de nascer. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Naquele tempo vivia um homem de Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: Sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho. Mas tenha cuidado. Não beba vinho nem bebida forte. Não coma nada ritualmente impuro. Você já está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele libertará seu povo da opressão dos filisteus. A mulher contou ao marido o que havia acontecido. Um homem de Deus veio a mim. Ele parecia um anjo de Deus, um ser impressionante, glorioso. Não perguntei de onde ele era, nem ele me revelou seu nome. Mas disse: Você está grávida. Você terá um menino. Não beba vinho nem bebida forte, nem coma nenhuma comida ritualmente impura. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde seu nascimento até sua morte. Manoá orou ao Eterno: Senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste volte para nos ensinar como criar esse menino que está para nascer. Deus ouviu o pedido de Manoá. O anjo de Deus voltou para falar com a mulher. Ela estava sozinha no campo. Manoá não estava com ela. Por isso, ela correu e chamou o marido. Ele voltou, o homem que veio outro dia. Manoá seguiu a mulher até onde o homem estava. Ele perguntou ao homem: É você o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: Sou eu. Manoá então disse: Quando se cumprir o que você nos disse, como cuidaremos desse menino? Qual será o seu trabalho? O anjo do Eterno respondeu a Manoá: Observe todas as instruções que dei à sua mulher. Ele não deve comer nada que venha da videira, vinho ou bebida forte. Não deve comer nenhuma comida ritualmente impura. Ela deve seguir à risca tudo que ordenei a ela. Manoá disse ao anjo do Eterno: Por favor, fique conosco mais um tempo. Vamos preparar um cabrito para você. O anjo do Eterno disse a Manoá: Mesmo que eu ficasse, não poderia comer a sua comida. Mas se quiser preparar uma oferta queimada, ofereça-a ao Eterno. Manoá não sabia que estava falando com o anjo do Eterno. Então Manoá perguntou ao anjo do Eterno: Qual é o seu nome? Quando essas palavras se cumprirem, queremos homenagear você. O anjo do Eterno respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? Você não entenderia. É simplesmente maravilhoso. Então Manoá tomou o cabrito e a oferta de cereal e sacrificou sobre um altar de pedras ao Eterno, o Deus que faz maravilhas. As chamas do altar subiram ao céu, e o anjo do Eterno subiu por elas. Quando Manoá e sua mulher o viram subir, prostraram-se com o rosto em terra. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo do Eterno. Só então Manoá percebeu que era o anjo do Eterno e disse à sua mulher: Nós vamos morrer, porque vimos Deus. Mas ela retrucou: Se o Eterno quisesse nos matar, não aceitaria nossa oferta queimada e a oferta de cereais, nem nos teria revelado tudo isso. Ele não teria anunciado o nascimento da criança. A mulher deu à luz um menino. Os pais lhe deram o nome Sansão. O menino cresceu e o Eterno o abençoou. O Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol.
o homem forte e o coração indomado. Sansão foi à cidade de Tímina. Ele conheceu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, do povo filisteu. Quero me casar com ela. Seus pais disseram: Não há uma mulher do nosso povo que agrade a você? Tinha de ir procurar uma mulher entre os incircuncisos, os filisteus? Mas Sansão insistiu: Vão buscá-la para mim. É ela que eu quero. É com essa que eu quero me casar. Seu pai e sua mãe não tinham ideia de que o Eterno estava por trás disso, que ele estava criando uma oportunidade contra os filisteus, porque naquele tempo eles dominavam os israelitas. Sansão desceu a Tímina com seu pai e sua mãe. Quando chegou perto das vinhas de Tímina, um leão novo rugindo correu em sua direção. O espírito do Eterno se apoderou de Sansão, e ele rasgou o animal com as mãos, como se fosse um cabrito. Mas não contou aos pais o que aconteceu. Então ele foi falar com a moça. Para Sansão, ela era a escolhida. Passados alguns dias, quando retornou para buscá-la, ele fez um desvio no caminho para ver o que havia restado do leão. Ficou admirado ao encontrar um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Ele pegou um punhado e continuou caminhando enquanto comia o mel. Quando reencontrou seu pai e sua mãe, deu a eles um pouco e ambos comeram. Mas não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu para encontrar-se com a moça enquanto Sansão preparava a festa. Era assim que os moços faziam. Como os filisteus desconfiavam dele, trouxeram 30 rapazes para que o acompanhassem. Sansão disse: Quero propor uma charada. Se vocês a solucionarem durante os 7 dias da festa, darei a vocês 30 trajes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirem solucionar, vocês é que me darão 30 trajes de linho e 30 mudas de roupa. Eles responderam: Propõe a charada. Estamos ouvindo. Então ele disse: Do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Eles não conseguiram solucionar a charada. 3 dias depois, ainda estavam pensando. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Arranque a resposta do seu marido, do contrário, queimaremos você e a família de seu pai. Afinal, vocês nos convidaram para nos levar à falência. Então a mulher de Sansão começou a choramingar no ouvido dele. Você me odeia. Você não me ama. Você propôs uma charada para o meu povo, mas não conta a resposta nem para mim. Ele respondeu: Não contei nem a meus pais. Por que contaria a você? Mas ela o importunou durante os 7 dias da festa. No 7º dia, cansado da perturbação dela, ele revelou a solução da charada à mulher. Ela foi imediatamente passar a resposta aos seus compatriotas. Os homens da cidade procuraram Sansão no 7º dia, antes do pôr do sol, e disseram: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado a charada. Então o Espírito do Eterno se apoderou dele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou as roupas deles e as entregou aos que haviam solucionado a charada. Furioso, voltou para a casa de seu pai. A mulher de Sansão foi entregue ao seu padrinho de casamento. A guerra de Sansão. Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. Ele dizia: Vou ver minha mulher e entrar no quarto dela. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo: Imaginei que você a odiava. Por isso ela foi dada ao seu padrinho de casamento. Mas a irmã menor dela é muito mais bonita. Por que você não a aceita por mulher? Sansão respondeu: Bom, desta vez não me responsabilizo pelo que vou fazer aos filisteus.
Ele conseguiu reunir 300 raposas. Amarrou-as aos pares pela cauda e prendeu uma tocha na cauda de cada par. Em seguida, pôs fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações de cereais dos filisteus. Os feixes de cereal colhido, os que iam ser colhidos, as vinhas, os olivais, tudo foi queimado. Os filisteus disseram: Quem fez isso? Alguém informou. Foi Sansão, genro do Timinita, porque o pai dela deu a mulher ao seu padrinho de casamento. Os filisteus, por vingança, queimaram a mulher e seu pai. Sansão disse àqueles homens: Se é dessa maneira que vocês querem agir, juro que me vingarei de vocês. Vou até o fim. E os matou sem misericórdia. Foi um verdadeiro massacre. Depois desceu e se abrigou na caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá, dispostos a atacar Leí, Queixada. Mas os homens de Judá perguntaram: Por que vocês estão contra nós? Eles responderam: Estamos à procura de Sansão. Queremos pegar Sansão para retribuir o que ele fez conosco. 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã dizer a Sansão: Não percebe que os filisteus já nos ameaçam e dominam? Por que você está piorando a situação? Ele respondeu: Apenas dei o troco. Fiz com eles o que eles fizeram comigo. Eles disseram: Viemos aqui para prender você e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: Prometam que vocês não vão me machucar. Eles responderam: Prometemos. Vamos apenas prender e entregar você aos filisteus, mas não mataremos você. Então eles o amarraram com cordas novas e o tiraram da caverna. Quando se aproximavam de Leí, os filisteus vieram ao encontro deles, com gritos de euforia. Então o Espírito do Eterno veio sobre ele com grande poder. As cordas que prendiam seus braços se romperam como fio de linho queimado, e as correias caíram de suas mãos. Ele apanhou uma queixada de jumento ainda fresca, e com ela matou 1.000 homens. Depois, Sansão disse: Com a queixada de um jumento, fiz deles um montão de jumentos. Com a queixada de um jumento, matei uma companhia inteira. Terminando de falar, jogou a queixada fora e deu ao lugar o nome de Ramate-Leí, Monte da Queixada. Depois disso, ele sentiu uma sede terrível e suplicou ao Eterno: Tu concedeste uma grande vitória ao teu servo. E agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu uma rocha em Leí, que jorrou água, e Sansão bebeu. Depois de saciado, ele recobrou o ânimo. Por isso aquela fonte é chamada de En-Hacoré, fonte de quem clama. Está lá até hoje. Sansão governou Israel durante 20 anos, no período da opressão dos filisteus. A queda do homem forte. Sansão foi a Gaza, encontrou ali uma prostituta e passou a noite com ela. A notícia correu à cidade. Sansão está aqui! Os homens formaram um grupo e ficaram de tocaia a noite toda na entrada da cidade, em silêncio total, pensando: Quando o sol nascer, nós o mataremos. Mas Sansão ficou na cama com a mulher até meia-noite. Ele foi embora e, de passagem, arrancou a porta da cidade com os batentes e as trancas e a carregou nos ombros até o topo da colina, que fica em frente de Hebrom. Passado um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, Uvas, chamada Dalila. Os líderes filisteus vieram procurá-la com uma proposta. Seduza-o. Descubra por que ele é tão forte e como podemos prendê-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Dalila, certo dia, disse a Sansão: Conte-me, querido, o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco feitas de tendões de animal ainda úmidas,
perco minha força e fico igual a qualquer outra pessoa. Os líderes filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco ainda úmidas, e ela o amarrou com as cordas, enquanto os homens se escondiam em seu quarto. Ela disse: "Os filisteus estão atrás de você, Sansão." Ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Assim, não conseguiram descobrir o segredo da sua força. Dalila insistiu com ele: "Diga a verdade, Sansão. Você está brincando comigo, inventando história. Agora é sério. Conte-me como você pode ser amarrado." Ele respondeu: "Se você me amarrar bem com cordas novas que nunca foram usadas, não vou conseguir escapar. Serei igual a qualquer outra pessoa." Dalila conseguiu cordas novas e o amarrou. Ela disse: "Os filisteus estão atrás de você." Os homens estavam escondidos no quarto ao lado, mas ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Dalila não desistiu. "Você continua zombando de mim e mentindo. Por favor, conte-me como você pode ser amarrado." Ele respondeu: "Se você tecer as 7 tranças do meu cabelo como um tecido no tear e as prender com um pino, não conseguirei fazer nada. Serei como qualquer outra pessoa." Quando ele dormiu, Dalila pegou as 7 tranças do cabelo de Sansão e as teceu como um tecido no tear e as prendeu com um pino. Depois disse: "Sansão, os filisteus estão atrás de você." Mas ele acordou e livrou-se tanto do pino do tear quanto dos fios. Ela se tornou mais insistente. "Como você pode me dizer amo você, se nem confia em mim? Já é a 3ª vez que você zomba de mim, brincando de gato e rato comigo e recusando-se a me contar o segredo da sua força." Ela continuou a perturbá-lo dia após dia. Finalmente, ele se cansou. Não aguentou mais e contou a ela: "Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. Desde que nasci fui consagrado como nazireu a Deus. Se raparem o meu cabelo, perco a minha força. Ficarei fraco como qualquer outro mortal." Dalila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo e mandou dizer aos líderes filisteus: "Venham depressa. Agora ele me contou a verdade." Eles vieram e trouxeram o dinheiro que tinham prometido. Depois de fazê-lo dormir com a cabeça em seu colo, ela fez sinal para um homem que se aproximou e cortou as 7 tranças do cabelo dele. Ele começou imediatamente a enfraquecer e perdeu toda a sua força. Então ela disse: "Sansão, os filisteus estão atrás de você." Ele acordou pensando: "Vou fazer o que sempre fiz e escapar," pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno o tinha abandonado. Os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Eles o prenderam com algemas de ferro e o puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Mas logo o cabelo dele começou a crescer de novo. A última oração. Um dia os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles fizeram uma festa e comemoraram. "Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo." Quando o povo viu Sansão, fez coro com eles, bendizendo o seu Deus. "Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, aquele que devastou o nosso povo, multiplicando cadáveres entre nós." Depois, quando todos já estavam exaltados, alguém sugeriu: "Tragam Sansão, que ele nos mostre o que consegue fazer." E tiraram Sansão da prisão, para que os divertisse. Sansão foi posto entre 2 colunas, e ele pediu ao rapaz que o conduzia: "Ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para eu poder me apoiar nelas." O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Nessa hora, ele suplicou ao Eterno:
Senhor eterno, atenta para mim outra vez, eu imploro. Dá-me força mais uma vez. Deus, com um sopro de vingança, permite que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito e com o braço esquerdo. Ele gritou: Que eu morra com os filisteus! E empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Seus irmãos e familiares desceram para buscar seu corpo. Eles o levaram de volta e o sepultaram no túmulo de seu pai Manoá, entre Zorá e Estaol. Ele governou Israel por 20 anos.